Você sofre com enxaqueca? Se respondeu sim, você se une aí a quase 30 milhões de brasileiros que também enfrentam esse problema. E hoje a gente vai saber tudo sobre enxaqueca, um bate-papo com o neurologista, Dr. Vladimir Rabelo. Está aqui com a gente. Tudo bom, Vladimir? Um prazer lhe receber aqui no Viver Bem. Bom dia a todos. O prazer é todo meu. Agradeço o convite. E é como eu estava já adiantando, né? A memória afetiva, né? Nossos filhos são amigos desde o jardim de infância e só tenho boas lembranças. Coisa boa. Aproveitar a Bom, entrevista para matar a saudade, né? Bom, em relação ao tema, acho muito pertinente o tema, porque sempre é muito pertinente, pelo fato de incapacitar as pessoas, né? O grau de absenteísmo e baixa produtividade no trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, enfim, prejudica de forma substancial a sua qualidade de vida. E esse dado aí, Juliana, que você acabou de falar, é a frequência, né? A frequência dos portadores da doença no mundo. Em torno de 10 a 15% da população mundial sofre dessa doença. E essa é a quantidade aproximada de brasileiros portadores da doença. E uma questão importante é que a cefaleia significa dor de cabeça. E existem dezenas de dores de cabeça. Uma delas é essa dor de cabeça específica chamada enxaqueca, que é uma dor muito específica, muito, vamos dizer assim, caprichosa, e que significa, enxaqueca significa metade do crânio. Do árabe significa metade do crânio. Por quê? Porque a dor predomina em uma das metades da cabeça. Vladimir, o que acontece no cérebro de uma pessoa com enxaqueca? Qual é a diferença de uma enxaqueca para uma dor de cabeça? Outro tipo de dor de cabeça? Olha, na verdade, o paciente ele tem potencialmente um cérebro inflamado, vamos dizer assim. E existem alguns gatilhos, algumas substâncias que potencializam essa inflamação. Então, essa inflamação, então, substâncias químicas são liberadas por esses gatilhos e daí promove uma inflamação nos vasos sanguíneos e nas meninges. As meninges seria, Juliana, como se fosse o roupão, o cobertor do cérebro. Então, essas regiões inflamadas promovem dor intensa. E o que eu poderia aqui colocar alguns gatilhos, por exemplo, algumas substâncias que tem em alguns alimentos, por exemplo, nitratos e nitritos, por exemplo, e carnes são alimentos de carnes processadas, ou seja, são conservantes que provocam, por exemplo, salame, presunto, salsicha. Uma outra substância seria tiramina. A tiramina é uma substância que está contida nos queijos amarelos, no chocolate, nos vinhos, principalmente vinho tinto, e uma substância chamada glutamato monossódico. Essa substância, principalmente, está contida em temperos e molhos e que serve para realçar o sabor dos alimentos. Seria gatilho também luminosidade, seria gatilho privação do sono, o estresse emocional, por exemplo, a cafeína, o excesso de cafeína, o aspartame, por exemplo, dos adoçantes artificiais. Em relação, por exemplo, às frutas, poderia aqui colocar algumas principais. Melancia, por exemplo, maracujá, laranja, abacaxi, dentre outras, que são esses gatilhos desse processo inflamatório que o paciente já tem determinado do ponto de vista genético. Então, o cérebro já é inflamado porque já tem esse terreno pronto, porque tem esse componente genético importante. Vladimir, agora, como diagnosticar enxaqueca? Como eu sei que aquela dor é uma típica enxaqueca?
Bom, o diagnóstico é essencialmente clínico. Então, por exemplo, uma dor que varia de 4 horas a 3 dias, essas são as características da dor. E, por exemplo, a dor é de moderada a intensidade. Ela, por exemplo, atinge a fronte, ou seja, a testa, a têmpora e os olhos, por exemplo, e algumas vezes pode a região nucal. Pode piorar com movimentos, por exemplo, tossir, espirrar, baixar a cabeça. E normalmente ela é unilateral, como o próprio nome diz. Enxaqueca significa, do árabe, metade da cabeça. E os sintomas associados? Os sintomas associados, náuseas, vômitos, sensibilidade à luz, sensibilidade ao som, sensibilidade a cheiros. Por exemplo, as mulheres, durante o período menstrual, normalmente há uma piora da intensidade da dor. Enfim, o diagnóstico ele é essencialmente clínico, ou seja, são sintomas caprichosos, que são recorrentes ao longo da vida, na ausência de uma outra causa subjacente. Uma pessoa que tem enxaqueca, ela vai tratar só naquele momento da dor ou tem alguma forma de prevenir que essas crises aconteçam? Bom, depende. Se o indivíduo ele já tem crises frequentes, por exemplo, mais de uma vez por semana, está indicado um tratamento mais profilático, a gente chama. Ou se o paciente tem crises mais prolongadas e incapacitantes, também indicado o tratamento preventivo. Mas se o paciente tem, por exemplo, crises esporádicas, uma vez ou outra, então esse paciente, o objetivo do tratamento abortivo, ou seja, você interrompe a dor, é você simplesmente tirar o paciente de uma forma completa e rápida. Existem vários analgésicos, são chamados analgésicos comuns, que vai até medicações mais específicas, que são mais potentes, vamos dizer assim, e a gente usa de acordo com a intensidade da dor. Agora, vale ressaltar aqui que se deve tomar analgésicos no máximo 2 dias por semana, porque senão pode abusar dos analgésicos e essa dor de cabeça se cronificar, ou seja, ela se tornar prolongada. O objetivo principal é fazer o uso do analgésico no início da dor, procurar aí um local escuro e silencioso, e aquelas bolsas térmicas, você pode lançar a mão daquelas bolsas térmicas. Você coloca ali de borracha, que você pode colocar ali água, gelo, e colocar em cima lá do local onde está pulsando. Então, uma das características da dor também é a pulsatilidade, aquela ritmicidade da dor. Vamos dizer assim, a dor latejante. Em relação à profilaxia, ou seja, a prevenção da doença, o objetivo é diminuir a frequência dessas crises, diminuir a intensidade delas e a duração, para que o paciente tenha uma qualidade de vida melhor. Então, existem vários grupos de medicamentos que você pode lançar mão, medicamentos específicos que você pode adaptar àquele determinado perfil de paciente. Bom, aliado a isso aí é o tratamento medicamentoso. Mas existe também o tratamento não medicamentoso da profilaxia. O que é que ajuda muito? Por exemplo, fazer alimentações regulares, fazer, por exemplo, ingestão de líquidos de forma regular, ter um sono regular, você ter vamos dizer assim, uma dieta regular, com restrição, que foi justamente aquela que eu acabei de falar,
os alimentos que são restritivos. Então, o que é ruim para um paciente pode não ser para o outro paciente. Então, o paciente tem que se autoconhecer e ter essa restrição dietética. Por exemplo, o manejo do estresse, por exemplo, técnicas de relaxamento, por exemplo, psicoterapias específicas. Então, o conjunto do tratamento farmacológico, medicamentoso e o tratamento não medicamentoso, você pode aí minimizar bastante, até porque não tem cura, é uma doença genética, não tem cura. Então, o objetivo é só minimizar naquele determinado momento da vida. Então, o objetivo é você fazer de 6 a 12 meses, no mínimo de 6 a 12 meses, e que esse paciente tenha pelo menos 2 crises de leve a moderada por mês. Esse seria o objetivo principal da profilaxia. Quando procurar um neurologista, uma crise de enxaqueca, muita gente tem esse medo, né? Aí tô com uma dor de cabeça muito forte, tô com enxaqueca muito forte. Isso pode, por exemplo, desencadear um AVC, um problema mais grave. Quando é que a gente deve procurar um neuro? Olha, quando essas crises elas são recorrentes e sabidamente o paciente tem enxaqueca, bom, deve-se procurar justamente para fazer o que eu acabei de falar há pouco. Mas existem alguns padrões diferentes que são chamados sinais de alarme ou de alerta, que fala a favor de o paciente procurar ali o pronto-socorro ou o neurologista de forma eletiva. Por exemplo, pacientes que chegam dizendo que é a pior dor da vida, tem que ser valorizado, sinal de alerta. Paciente que diz que uma cefaleia, dor de cabeça de início recente, sinal de alerta. Dor de cabeça com mudança de padrão de dor. Por exemplo, o paciente tem algumas características e, de repente, subitamente, esse padrão de dor muda. Então, tem que ser valorizado também. Dores de cabeça, especificamente a enxaqueca. Normalmente inicia entre a segunda e a terceira década de vida e o seu pico é entre 30 e 50 anos de idade. E a tendência é, após os 50 anos de idade, o paciente diminuir ou sanar ou desaparecer as dores de enxaqueca. Mas quando o paciente inicia uma dor de cabeça após os 50 anos de idade, isso tem que ser valorizado também. E o outro ponto muito importante seria uma cefaleia, a gente chama de cefaleia explosiva, que é o indivíduo ter uma dor de cabeça muito intensa, que a sua intensidade máxima atinge poucos segundos. Então, daí, vale a pena sim, são alguns vamos dizer assim, sinais de alerta para que o paciente procure sim, o mais rápido possível, o pronto-socorro ou o neurologista de forma eletiva. Vladimir, para a gente concluir, né? Eu vejo muitas pessoas que já nunca foram ao médico e já tem aquele analgésico eu digo que já faz parte da sua vida e vai tomando, vai tomando. Quais são os riscos da automedicação para quem sofre de enxaqueca, de dor de cabeça, essa dor que já faz parte da rotina e você já adotou ali aquele medicamento e nunca vai ao médico e não sabe o que mais fazer e quando toma o remédio, a dor passa, alivia e você segue a sua vida dessa maneira. Quais são os riscos disso? Bom, seria na verdade uma intoxicação, na verdade. Então o indivíduo ele seria como se fosse um dependente químico. Então o que é que acontece? Existem algumas medicações, por exemplo, as medicações, os analgésicos comuns, por exemplo, se deve tomar no máximo, até 15 dias. Passando de 15 dias por mês, aí já é considerado abuso dos analgésicos comuns. E em relação às medicações mais potentes, aquelas que eu acabei de falar, seria por mais de 10 dias, já seria considerado também, essas medicações específicas, seria considerado também abuso de analgésico. Então, a cefaleia, a dor de cabeça cronifica, se torna prolongada
e se fica muito difícil o controle, a não ser que procure um especialista para tentar fazer, vamos dizer assim, o desmame, a retirada gradual desses medicamentos analgésicos, abortivos, e tentar introduzir aí um tratamento profilático em cima dessa redução aí do abuso de analgésicos. Então, esse é o princípio para pessoas que tendem a abusar de analgésicos.